Olá pessoal, vamos aprender, dar início a mais uma série, onde a gente vai trazer algumas palestras. Essas palestras foram montadas em cima de demandas de alguns eventos, de congressos, e aí a gente está formatando, né, para que fique mais acessível para vocês e dentro do que for demandado, não só por vocês, por nossos alunos e colegas, a gente vai estar dando continuidade. Então, após a vinheta, a gente vai começar a falar sobre conectividade, inovação, indústria 4.0. Fica ligado nessa série, não deixa de se inscrever no canal para receber, né, os informes sobre atualização. Deixa lá teu comentário também e na medida do possível a gente vai bater um papo sempre sobre as áreas de engenharia, sobre as áreas de habilidades, sobre a vida dos alunos, sobre a vida profissional. E aí espero que a gente possa fazer uma boa experiência e que a gente possa estar se inovando e crescendo junto. Então, após a vinheta, vamos dar início à nossa série. Olá, então nesse primeiro encontro vamos falar um pouco sobre conectividade e inovação, né? A ideia é a gente se situar onde a gente está hoje, né, e aonde a gente vai parar, né? Então eu gostaria de me apresentar mais uma vez. Eu me chamo Marcel, né? Eu sou engenheiro civil, atualmente sou professor, né? Tenho mestrado na área de engenharia civil. Atualmente sou estudante de doutorado, né, na área de engenharia e faço uma pós-graduação em metodologias ativas voltada para a área da educação, né? Minha experiência profissional sempre se deu no âmbito de processos construtivos, né? Então eu tive a oportunidade de participar de obras de pontes, de transposição de rios, de estádios de futebol na época da Copa 2014, né? Obras de ferrovias, obras aeroportuárias, então obras voltadas para a parte de infraestrutura, né? Então, dando início, né, na nossa palestra, falando um pouco sobre conectividade, eu gosto muito de falar sobre alguns conceitos e dentro dos conceitos a gente buscar, né, aplicá-los, né, na nossa profissão. Então, conectividade, quando a gente fala de conectividade, o que é que vem em mente, né? Então, é a característica, né, daquilo que é conectivo, né? É a capacidade de trocar dados, né? Então, o profissional de hoje, com o avanço tecnológico, o que é que ele cada dia, né, tá mais, né? Ele está mais conectado, né? Então, a gente como um profissional ou como um aluno, né, a gente, de uma certa forma, a gente está mais conectivo às informações, a gente tem mais acesso, né? E a parte de trocar dados no nosso âmbito profissional é a troca de experiência, né? Então, um profissional conectado, um aluno conectado, ele é aquele que está atento ao que está surgindo de novo e é aquele que está mais disposto a trocar experiências, né? Quando a gente fala de inovação, inovar é mudar antigos costumes, né? Inovação tecnológica é invenção, é adaptação, né? Então, um profissional, um estudante, ele precisa todos os dias se inovar, né? No momento que você sai de casa e aprende algo novo, você se inovou, né? No momento que você se dispõe a mudar aquilo que você é, ou seja, seus costumes, você está se inovando, né? Então, a gente está sempre se reinventando, a gente está sempre se adaptando ao meio e aí garantindo, né, nosso lugar no mercado de trabalho. Então, o avanço tecnológico, para a gente ter uma ideia, né, a gente não percebe hoje, né, nossa geração atual é uma geração que está extremamente inserida no contexto tecnológico, então algumas mudanças a gente tem como natural, mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai ver alguns produtos, né, e é o tema do exemplo agora, né, a gente vai destacar alguns produtos que
levaram um certo tempo para alcançar, né, alguns usuários. Então, dentro desse contexto, a gente tem, né, as linhas aéreas, né, levaram 68 anos para alcançar 58 milhões de usuários, né? Dando continuidade, a gente vai ver que os carros, os automóveis, né, levaram 62 anos, né? Os computadores, né, após seu surgimento, 14 anos, né? Celular, 12 anos. O Facebook, né, uma rede social bastante conhecida, 3 anos. E aí eu faço até em tom de brincadeira, em aulas, em alguns congressos, né, para a gente ver como a coisa se deu de forma tão rápida, né? Quem nunca se lembra aí do jogo Pokémon Go, né? Levou apenas 19 dias para alcançar 50 milhões de usuários. O que é que a gente tem que entender isso, né? Um avanço tecnológico, né? Na próxima palestra a gente vai falar sobre a indústria 4.0, a gente vai entender melhor isso aí, né? O papel, né, do homem, o nosso papel dentro desse contexto do avanço tecnológico. Então a gente vê que o processo de industrialização, o acesso à informação, a conectividade, né, a inovação propôs isso, né? Então hoje a gente tem acesso à informação de forma rápida. Você pega seu celular, você baixa um arquivo, você vê uma palestra pelo computador, você vê uma videoaula, e aí você consegue ter um acesso muito maior, né? Então, falando um pouco sobre o desenvolvimento industrial, a gente percebe que na era pré-industrial a gente tinha um trabalho mais artesanal, onde o homem se posicionava, né, basicamente em todos os setores de produção, né, desde a parte de concepção de projeto, na parte de manufatura, distribuição, na prestação de serviço, né? Então a gente tem um trabalho artesanal. A gente tem ali a indústria chamada indústria 1.0, onde as máquinas começam a surgir na etapa da manufatura, né? O uso da energia hidráulica, térmica, né? A questão das máquinas a vapor, né, surge e aí começam a ser inseridas no processo industrial, né? Na indústria 2.0, quando surge ali a questão do uso da eletricidade, a gente vê que a máquina ela começa a ser, né, mais autônoma, mais programável, mais entra numa questão de uma linha de montagem, né? Na indústria 3.0 a gente já percebe na questão da concepção de projeto o uso de computadores, né? Então antigamente a gente projetava, eu lembro que na faculdade, né, tinha alguns professores que projetavam ainda no papel, ali no nanquim, né, mas com o uso dos computadores a gente tem essa celeridade na confecção de projetos, né, na possibilidade de mudança, né? Então os computadores entram, são inseridos, né? Na parte da distribuição a gente tem pessoas em máquinas trabalhando, né? E aí chega no ponto onde a gente está entrando, né, aí na questão da indústria 4.0, onde a gente tem na parte do design, a gente tem uma inteligência coletiva, mas a máquina, ou seja, o homem ele não está inserido num contexto de trabalhar sozinho, de fazer a concepção só, e sim atuar coletivamente, né? Na parte de manufatura e distribuição a gente já vê as máquinas atuando fortemente, né? Na parte de serviços a gente volta para o contexto onde a gente tem uma inteligência coletiva trabalhando com máquinas, né? E aí a gente tem o que a gente chama hoje de inteligência artificial, né? O computador entrando aí na concepção dos produtos e serviços, né? O que é bom nesse quadro de visualizar é que muitos veem o quadro como uma questão de que o homem está perdendo espaço, né? Na realidade o homem sempre, né? Nós sempre estaremos no contexto da industrialização. Agora vamos estar de forma diferentes. A gente precisa se inovar para justamente enxergar isso, né? Se conectar às mudanças para a gente enxergar isso aí, né? O homem nunca vai deixar de estar no processo, agora ele vai estar de forma diferente. Quem não acompanha esse avanço tecnológico, infelizmente, vai estar fora do mercado, né? É o que a gente diz, que vai estar na marginalidade do mercado, porque o mercado, a indústria sempre vai se automatizar, sempre vai provocar, né, esse desejo de mudança. A construção civil, a industrialização hoje cada vez está mais forte,
Não é porque está se buscando retirar o homem do processo, é porque está se buscando um processo industrial. É uma tendência, né? É um caminho sem volta, ok? Então, o desenvolvimento industrial, né, a indústria 4.0, a gente tem uma característica muito forte que é a automação, né? Indústrias automobilísticas, você entra na indústria, você vê isso, né? Poucas pessoas trabalhando e as máquinas fazendo todo o serviço, né? A gente tem a questão da inteligência coletiva, né? A opinião de uma pessoa só não vai só valer, né? Mas sim o coletivo, o desenvolvimento coletivo das equipes. A inteligência artificial, que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre algumas tendências, tá aí, surge, né? A gente já vê algumas coisas em redes sociais, a gente já vê, né, nos equipamentos que a gente utiliza, né? Então a evolução da internet, né? Os indivíduos estão, a gente está mais empoderado, né? A gente tem um smartphone que a gente faz tudo no smartphone. A gente faz operações bancárias, a gente se comunica, né? Então, o grande desafio é dar vazão a essa necessidade, né? Então, algumas conclusões, né, que a gente pode chegar nesse primeiro contato é que mudança, né, é um processo que pode gerar ansiedade, né, um certo desconforto, mas mudar é necessário, né? Quem muda de forma tardia, né, a gente vai ter grandes dificuldades, né, num ambiente, né, competitivo, né? Então, a ideia é que a gente comece, mesmo que pequeno, mas pensando grande, né, e aprender todos os dias, né? Se você aprender 1% todos os dias, né, numa escala de um ano, você vai somar muito mais do que você não aprender. Então, é trocar informações, se conectar cada vez mais, né, e focar naquilo que realmente interessa para aquilo que você desejou ser, aquilo que você almeja ser, né? Então, a gente fala que o foco é muito importante, né? Quando a gente se enche também de informações, a gente tem, né, uma saturação da nossa forma de pensar, né? E a gente chega numa mente hiperpensante, se tornando, em muitos casos, agitado, né, com baixo nível de tolerância e impaciente, fica sem criatividade. É totalmente o inverso do que a inovação, o avanço tecnológico propõe, né, que é o que se chama de síndrome do pensamento acelerado. Então, ter foco naquilo que você está buscando, definir metas, né, e tentar buscar realizar, né, suas metas. Então, algumas atitudes, né, se você quiser ser um profissional de sucesso, a gente separou aqui, né, está disponível na internet, né, alguns gráficos sobre 10 atitudes de profissionais que são extraordinários, né? Então, nunca vai mudar, né, a base é sempre a mesma. Ser um profissional que assume responsabilidades é importante, buscar fazer o que está sendo solicitado, mas ir um pouco além, né? Buscar fazer o que você ama, né? Muitas vezes a gente faz o que não gosta, né, por uma questão de necessidade, mas é importante a gente identificar e fazer o que ama, fazer por amor, né? Ser um profissional esforçado, ser pontual, né? Buscar honrar os compromissos, ser um profissional com proatividade, né? Buscar naquilo que você ama ter entusiasmo, sempre usar da ética como um padrão, né, de costume, né? Aprender sempre, buscar aprender e aceitar, né, as críticas, as orientações, os feedbacks dos seus líderes, né? E buscar, você como líder, também proporcionar, orientar a sua equipe, dar feedbacks contínuos, diários, né, periódicos, para que todo mundo cresça, certo? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de agradecer a todos, né? A gente tem um projeto Vamos Aprender, onde a gente vai buscar transformar nossas palestras, nossas aulas, num formato que seja mais acessível e que para que todos os alunos, né, tenham contato, possam contribuir também. Dentro do âmbito profissional, a gente vai estar trazendo algumas experiências, daqui a pouco tem alguns cursos. Então, nesse primeiro momento, a gente agradece, entra lá nas redes sociais, se tiver interesse em seguir, a gente está à disposição e contribuir com algo,
para que a gente possa estar somando, será bem-vindo. Então, fiquem à vontade, eu agradeço e vamos para a próxima palestra daqui a pouco. Espero que todos gostem. Obrigado e até breve.